Toca Livros apresenta Tio, de José de Alencar. Narrado por Estela Tobar. Volume 1. Capítulo 1. Capanga. Eram dois, ele e ela, ambos na flor da beleza e da mocidade. O viço da saúde rebentava-lhes no encarnado das faces, mais aveludadas que a açucena escarlate recém-aberta ali com os orvalhos da noite. No fresco sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e brilhantes, brotava-lhes a seiva d'alma. Ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava sobre a relva, gárrula incintilante do prazer de pular e correr, saciando-se na delícia inefável de se difundir pela criação e sentir-se flor no regaço daquela natureza luxuriante. Ele, alto, ágil, de talhe robusto e bem conformado, calcando o chão sob o grosseiro soco da bota com a bizarria de um príncipe que pisa as ricas alfombras. Ele seguia de perto a gentil companheira que folgava pelo campo, a volotear e fazendo-lhe mil negaças, como a borboleta que zomba dos esforços inúteis da criança para acolher. Caminhavam por uma recha, bordada de ilhas de mato, que emergiam aqui e ali do verde gramado. Pela ramagem frondente das árvores e renovos que abrolhavam, percebia-se a proximidade de uma grande manancial, e entre as crepitações da brisa nas folhas, como um tom opaco desse arpejo da solidão, ouvia-se o murmúrio soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. 7 horas da manhã haviam de ser. A luz de um sol esplêndido fluía no éter, que a trovoada da véspera tinha acendrado. O céu arreava-se do azul diáfano, onde a fantasia se embebe com a voluptuosidade casta da criança a aconchegar-se dentro, tão dentro do grêmio materno. Bem longe do céu, porém, e bem presos à terra, andavam os olhos dos nossos dois amiguinhos, que nem haviam reparado sequer na limpidez da atmosfera. Ainda estavam na sazão feliz, em que respira o céu como o ar da vida e o aroma do campo, quase sem sentir. As flores que a noite desabrochara, aos frutos silvestres que enfeitavam a copa das árvores, aos passarinhos que trinavam embalando-se nas franças dos coqueiros, ao que era da terra e bem da terra, iam os impulsos desses jovens corações, quando não se volviam um para o outro, a reverem-se entre si. O céu, essa imensa tela azul, que foi cúpula de um berço, o da luz, e será mais tarde véu de um leito, o da vida. A alma só o procura, só o contempla quando a dor a prostra. Mas para aquela que sorri e folga, o firmamento é uma terra por descobrir e debuxa-se vagamente na imaginação, como a montanha azul desse vale de lágrimas. Algumas vezes deixava o rapaz de seguir com o passo a menina para acompanhá-la com a vista. De braços cruzados sobre a coronha da clavina de caça, fitava os grandes olhos pardos com tal possança d'alma que mais parecia absorver e entranhar em si o gracioso vulto do que enlevar-se em sua contemplação. Acaso, em uma dessas ocasiões, voltou-se de chofre a menina para ver onde ficara o companheiro e deu com ele a fitá-la daquele modo estranho. "Que me está olhando aí? Nunca me viu?" exclamou com surpresa, mas travada sempre da petulância que animava-lhe todos os movimentos. "Não era para você", respondeu rápido o moço, baixando a cabeça de modo a ocultar o rubor que lhe afogueava o rosto. Para confirmar o disfarce, armou a clavina e fez pontaria a um cardeal que se embalava no topo de uma palmeira. "Miguel!" Esta súbita exclamação rompeu dos lábios da menina, trêmula de susto, espanejando-se com a mesma alegria que não se estancava nunca e, alguma vez represa, borbulhava depois com força maior. De repente parou, imóvel, quase estática. Uma lividez mortal jaspeou-lhe as feições, enquanto os olhos se pasmavam em um ponto além.
À orla do mato assomara o vulto de um homem de grande estatura e vigorosa compleição, vestido com uma camisola de baeta preta que lhe caía sobre as calças de algodão riscado. Apertava-lhe a cintura, rija e larga faixa do couro mosqueado do cascavel, onde via-se atravessada a longa faca de ponta com bainha de sola e cabo de osso, grosseiramente lavrado. Em uma das bandoleiras, trazia o polvarinho e munição. Na outra, suspendia um bacamarte, cuja boca negra e sinistra aparecia-lhe na altura do joelho esquerdo, como a face de um dragão que lhe servisse de rafeiro. As mangas da camisa tinha-as enroladas até o cotovelo, bem como a parte inferior das calças, que arregaçava cerca de 1 palmo. Usava de alpargatas de couro cru e chapéu mineiro afunilado, cuja aba larga e abatida ocultava-lhe grande parte da fisionomia. Vinha ele em direção oblíqua ao caminho dos 2 jovens, e mal avistou a menina, logo desviou-se do rumo que levava no intuito de evitá-la. Mas achando-se por isso fronteiro com Miguel, escapou-lhe o gesto de contrariedade e tomou o partido de parar à espera que os outros se fossem, deixando-lhe passagem livre. De seu lado, estremecera o rapaz ao dar com os olhos no homem da camisola, e tal foi a comoção produzida pelo encontro que derramou-lhe no semblante a expressão de um asco misto de horror, arrancando-lhe involuntariamente dos lábios esta exclamação: "Jão fera!" Não se abalou o mal encarado sujeito. E Miguel, corrido do primeiro assomo de terror que lhe embotava os brios de valente e galhado, reagia como uma travessura de rapaz. Levou ao rosto a espingarda, fingindo armá-la, e apontou para o outro. "Atire!" disse aquele com a voz arrastada e indolente. E, promovendo um passo, apresentou com desgarro o peito à mira da espingarda de Miguel, que, já arrependido do gracejo, abaixava a arma. "Pois olhe", tornou o homem da camisola com a mesma voz de arrasto, "fazia um bem a mim e a outros." "Por quê, João?" Fora da menina esta pergunta. Colocada além de Miguel, não vira a menção do tiro, feita de brinquedo por este, e só voltou-se e compreendeu o que passara ao ouvir as últimas palavras. "Esta vida me cansa", respondeu João com arquejo. "Estás com saudade da forca?" retorquiu Miguel com chasco de desprezo. Ouviu-se um fungar, como das narinas da onça quando bufa, e arrepia ao mais bravo caçador, que sente-lhe estar tomando faro ao sangue tépido. De um pulo, achou-se o facínora a rosto com o rapaz, que armara intrepidamente a espingarda, preparado a morrer condênodo. Capítulo 2. Na tronqueira. Atalhou a menina o ímpeto a Jão, arrojando-se em frente e cobrindo com um talhe delgado o corpo de Miguel. Seu olhar cintilante trespassou o olhar fero do capanga, como a lâmina de um estilete cravando uma couraça. "Vá embora!" disse ela com império, e a voz parecia ranger-lhe nos lábios pálidos. Foi a pupila inflamada e sanguinária do assassino a que abateu-se. Recolhendo o passo, quedou-se um instante perplexo, absorto por uma luta que se reinha dentro, procela a subverter o pélago insondável dessa consciência. Rompeu-lhe do seio uma sublevação contra o poder misterioso e incompreensível, que lhe agrilhoava com um fio de cabelo as pujanças terríveis do coração, até a indomável e sedento como a sanha do tigre. Levantou os olhos carregados de cólera. "Já!" impôs-lhe a menina, que pressentira a reação e, como da primeira vez, a retalhava com o gume do seu olhar. Ainda hesitou o facínora, mas afinal, vencido por ignoto poder,
curvou a cabeça e, de um arranco visível, afastou-se vagarosamente com um passo tão pesado que lhe custava arrancar do chão a palma do pé. 2 ou 3 vezes, antes de encobrir-se na alta capoeira, voltou a cabeça. Mas encontrava os olhos cintilantes da menina e, apesar do grande esforço, vergava ante a inflexível repulsa. Foi-se, disse Miguel. O rapaz assistira imóvel à rápida cena, partido entre o pensamento da defesa e a admiração pela coragem da linda companheira, que afrontava-se com o terrível Facínora. Vendo este sumir-se no mato, escapara-lhe dos lábios aquela exclamação de surpresa, e acompanhou-a logo de um gesto que não era de vã ameaça, mas de firme resolução. Algum dia nos havemos de encontrar. Que lhe fez ele? Perguntou a menina a rir. Em seu lindo semblante já não restavam traços da comoção que nela produzira a cena anterior. Como a onda cristalina que turva um instante a asa negra da borrasca e logo após reflete a bonança do céu, era seu olhar sereno e meigo. Ninguém diria que nesse corpo mimoso dormia a alma que se revelara poucos momentos antes e parecia espedaçar o frágil e delicado invólucro, ninfa celeste a romper a argila de sua formosa crisálida. Que me fez, Inhá? Repetiu Miguel, surpreso da pergunta. Foi você quem emboliu com ele, que em seu caminho descansado... Para a tocaia. De quem? Interrogou a menina assustada. Sei lá, quando o bugre sai da furna, é mau sinal. Vem ao faro do sangue como a onça. Não foi debalde que lhe deram um nome que tem, e faz gabo disso. Então você cuida que ele anda atrás de alguém? Sou capaz de apostar. É uma coisa que toda a gente sabe. Onde se encontra Jão Fera, ou houve morte ou não tarda. Estremeceu Inhá com um ligeiro arrepio, e volvendo em torno a vista inquieta, aproximou-se do companheiro para falar-lhe em voz submissa. Mas eu tenho encontrado tantas vezes aqui perto, quando vou à casa de Zana, e não apareceu nenhuma desgraça. É que anda farejando, ou se não, deram-lhe no rasto e estão-lhe na cola. Coitado, se o prendem. Ora qual, dançará um bocadinho na corda. Você não tem pena? De um malvado, Inhá? Pois eu tenho. Mas por que é que este demônio que não faz caso de ninguém e até mata as crianças sofre tudo de Inhá, como ainda há pouco? Por que é? Não sei, Miguel, disse a menina com ingenuidade. Estou vendo que você tem algum patuá, como dizem as pretas da fazenda. Eu tenho mesmo. Olhe, está aqui, exclamou a menina a rir-se, mostrando um bentinho que tirou do seio, onde o trazia com uma cruz, preso a um cordão de ouro. Então é encanto. Não há dúvida, replicou Miguel, sorrindo. E eu digo que não. Ora, todos sabem. Ninguém sabe, nem eu mesma, só Deus. Mas eu cuido uma coisa. O quê? É porque não tenho medo dele. Qual? Nenhum. Mas você ficou mais branca do que uma cera que eu bem vi? De raiva só, respondeu a menina com expressão. Tinham os 2 companheiros chegado ao lugar, onde a vereda que seguiam atravessava um carreador. Perto dali ficava a tronqueira de bater, a qual dava entrada às terras de uma fazenda, cercadas pelo fosso largo e profundo, que serve para resguardar a cultura contra o gado daninho. Inhá, que de uma corrida alcançara a tronqueira, subiu de salto pelas travessas, como faria se fossem os degraus de uma escada, e sentou-se na última, bem concha de si. Levantando-se então a aldabra de ferro e empurrando com o pé a cancela, começou a balançar-se com um prazer infantil. Parado em meio do caminho, ficara Miguel contemplando-a com uma expressão de contrariedade. Parecia afligir-se de ver sua graciosa companheira fazer-se criança e trocar pelas afoitezas de um traquinas as cintilantes vivacidades da mocinha faceira. Sentia ele dentro em si uma ânsia incompreensível. Qual teina o artista olhando o touro de mármore de que seu cinzel vai criar uma estátua? Mas essa, que lhe vive e palpita na alma, ainda o mármore não a recebeu. E quem sabe se poderá ele nunca moldá-la como a desenhou a imaginação. Tal era Miguel ante aquele esboço da mulher que sonhava e já alguma vez entrevira em realidade.
mas como uma luz efêmera, quase instantânea, bruxuleando entre as cismas de seus passeios solitários pelos campos. Os mesmos ímpetos do artista, cortados pelo desânimo, tinham-os ele nos momentos em que via, como agora, transformar-se de repente a fada gentil de seus sonhos em uma capetinha de 1000 pecados. Sua alma refrangia-se, ferida pela decepção, e por isso, desviando a vista da menina, atravessou o carreador e trilhou a vereda que embrenhava-se pela mata fechada, a pequena distância daí. — Psiu! Onde vai? Perguntou Nhá surpresa. Miguel parou. — Já se esqueceu do caminho? Continuou ela a rir. — É por aqui. — O meu não, respondeu o rapaz. E partiu. Nesse momento, soou à distância um agudo assobio, e Nhá viu resvalar entre a folhagem, a orla da mata, um vulto que lhe pareceu Jão Fera. Capítulo 3. Ela. Ao embalar-se na tronqueira, Nhá seguia com os olhos o rapaz que afastava-se. Miguel tinha razão. Tão ardilosa era a expressão do rostinho da menina e tão brejeiro seu olhar que a transfiguravam completamente. Quem assim a visse, julgaria ter diante de si, a chasqueá-lo, o trejeito garoto de um caipirinha. Para essa ilusão muito concorriam o tipo e o traje da moça. Ela era de pequena estatura e tão delgada e flexível no talhe que dobrava-se como o junco da várzea. As formas da graciosa pubescência, que um corpinho justo debuxaria em doce e palpitante relevo, as dissimulava o frouxo corte de uma jaqueta de flanela escarlate com mangas compridas e desabotoada sobre um camisote liso, cujos largos colarinhos se rebatiam sobre os ombros, a feição dos que usavam então os meninos da escola. Servia-lhe de toucado um chapéu de palha de coco trançada, sob o qual escondia os lindos cabelos negros cacheados, que às vezes, com os saltos, escapavam da prisão e vinham folgar sobre as espáduas. Calçava grossos coturnos de couro de veado, mas tão altos que mais pareciam botas. E, comparando com as de Miguel, se diriam irmãs na forma, a não ser o tamanho, onde, aliás, afogava-se o pezinho buliçoso. Ainda assim, não estava Nhá contente, pois metiam-lhe inveja o pala e as calças de brim do companheiro, mas sobretudo a clavina de caça que ele trazia ao ombro. Para tê-lo e carregá-la assim, daria a ela naquele momento, sem hesitar, as soberbas tranças de seus longos cabelos, que lhe estavam metendo figas e zombando das duas pretensões da rapaz. Se a estreita saia de chita dava a esse vestuário um traço feminino, acusando um contorno harmonioso, por isso mesmo, ela, em seus momentos de luta com a natureza, parecia caprichar em destruir aquele vestígio de seu sexo. Os pulos que soltava, a firmeza de seu passo gentil, que ela de propósito fazia rijo, imprimiam com efeito certa aspereza e nervura aos seus movimentos, sempre encantadores, apesar de tudo. Os grandes olhos, negros, claros e serenos, como um lago cristalino imerso na sombra, não podiam negar que fossem de mulher. Tinham a diáfana profundidade do céu, cheia de enlevos e mistérios. A boca, mimosa e breve, conhecia-se que fora vazada no molde do beijo e do sorriso. Mas quando o brinco iluminava essa fisionomia e o capricho quebrava-lhe a harmonia das linhas do suave perfil, era cobrir-se com a máscara do rapazinho estouvado, que ela teria sido sem dúvida se a natureza não lhe trocasse o destino. Nesse prisma da lindeza de Nhá, reflete-se a sua índole. Aquela alma tem facetas como o diamante. Iria-se e acende uma cor ou outra, conforme o raio de luz que a fere. Contradição viva, seu gênio é o ser e o não ser. Busquem nela a graça da moça e encontrarão o estouvamento do menino. Porém, mal se apercebam da ilusão, que já a imagem da mulher despontará em toda sua esplêndida fascinação.
A antítese banal do anjo-demônio torna-se realidade nela, em quem se cambiam no sorriso ou no olhar a serenidade celeste com os fulvos lampejos da paixão, a semelhança do firmamento, onde ao radiante matiz da aurora sucedem os fulgores sinistros da procela. Cheia de carícias e gentilezas no princípio do passeio, fechara de repente a flor de sua graça e envolvera-se naqueles ares zombeteiros que pungiam como espinhos o coração de Miguel. Poucos momentos antes, estremecera de susto vendo armar-se uma espingarda para atirar a um passarinho, e logo após, arrostara sem hesitar a sanha de um assassino feroz, cujo senho incutia pavor aos mais intrépidos. E assim é tudo nela. De contraste em contraste, mudando a cada instante, sua existência tem a constância da volubilidade. Na vaga flutuação dessa alma, como no seio da onda, se desenha um mundo que a cerca. A sombra apaga a luz, uma forma devanece a outra. Ela é a imagem de tudo, menos de si própria. Teria o rapaz dado 20 passos quando a menina o chamou, mas com ar de remoque. Escute! Meu Miguel, ora escute! Como não atendesse o companheiro, que se fingia ou estava deveras zangado, Inhá saltou da tronqueira e, alcançando o rebelde de uma corrida, tomou-lhe o caminho. Onde vai? Caçar. Depois, agora vamos à fazenda. Eu não, disse Miguel prontamente. Que pirraça é esta? Não tenho o que fazer lá, mas tenho eu. Todos os dias? Perguntou Miguel, fitando nela um olhar perscrutador. Se eu gosto... Essa ingênua confissão fê-la menina com um gesto encantador, rasgando os grandes olhos puros e brandos, como se abrisse os seios d'alma ao pensamento suspeitoso do companheiro. Foi o olhar deste que abaixou-se encadeado e cego com a reverberação, e o rubor queimou-lhe as faces, enquanto a menina banhava-se em um sorriso de canduras. Pois vá só, replicou o rapaz, virando. Para a linda gastar-se comigo? Não tenha susto. Você é um ingrato, nhô Miguel. Não paga o bem que lhe querem. Deixe-se desses brinquedos, Inhá. É por isso mesmo que eu não vou mais à fazenda e também para não ver certas coisas. O quê? Messê, diga, por favor, acudiu a menina para bulir com o rapaz. Cuida que eu não reparo como Afonso brinca tanto com Messê. Messê, hein? Que me importa? Hei de dizer Messê. Está disfarçando. Não quer que se fale dos segredinhos com o Afonso? E faz mal isso? Perguntou a menina com sincera surpresa. Aumentou-se o vexame de Miguel, que mordia os beiços com o desejo de soltar uma palavra e se continha pelo receio do desagrado da menina. Mas não vê que Afonso gosta de você? Estimo bem, disse Inhá, dando uma pirueta. Então, acabe. Então Inhá também gosta dele? Também. Tanto como de você, hein, ô Miguel? Muito obrigado, retorquiu Miguel com um modo seco. Por isso agora ficou aí todo amuado? Até logo, já me vou. Não vai que eu não quero. Exclamou a menina com despeito e impedindo-lhe o passo. Então voltemos para casa. Inhá aproximou-se do companheiro e o envolveu de um olhar carinhoso. Olhe, se você não vier, Linda fica triste, coitadinha. Tão bonita, com aqueles olhos tão ternos que ela tem de pomba-rola. E aquele rostinho de redoma, que é mesmo uma santa quando se ri no céu. Venha, eu lhe peço, meu bom Miguel. Fascinado estava o Miguel, mas não pela imagem que ele descrevia em Inhá, senão pelo original que tinha diante de si, e o embebia na meiguice de seu olhar e na ternura de seu carinho. Mas eu não gosto dela, balbuciou o moço. Pois não fale mais comigo, disse a menina arrufada. Escute, Inhá, vem? O rapaz hesitava. Você promete? Não prometo nada. Se o Afonso quiser brincar com você, eu hei de brincar com ele muito, 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 muito. Cada um destes advérbios, a menina o acentuou batendo com um tacão no chão. Então não vou. Não venha, quem lhe pede? Caminhou ela direito à tronqueira e entrou na fazenda.
Capítulo 4. Monjolo. Cerca de 1 légua abaixo da confluência do Atibaia com o Piracicaba, e à margem deste último rio, estava situada a Fazenda das Palmas. Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vasta e frondosa, das que então contava a província de São Paulo, e foram convertidas a ferro e fogo em campos de cultura. Daquela que borda as margens do Piracicaba e vai morrer nos campos de Ipu, ainda restam grandes matas, cortadas de roças e cafezais. Mas dificilmente se encontram já aqueles gigantes da selva brasileira, cujos troncos enormes deram as grandes canoas, que serviram à exploração de Mato Grosso. Daí partiam pelo caminho d'água as expedições, que os arrojados paulistas levavam às regiões desconhecidas do Cuiabá, descortinando o deserto e rasgando as entranhas da terra virgem para arrancar-lhe as fezes, e comunga com uma verdadeira hóstia. No ano de 1846, era de recente fundação a Fazenda das Palmas, que Luiz Galvão, seu proprietário, recebera de herança paterna, ainda nas condições de simples situação, com o velho casebre de caipira, 2 cafezais e alguma pouca roça. Tinha Luiz Galvão o gênio empreendedor e gosto para a lavoura. Casado com a filha de um capitalista de Campinas, que lhe trouxe de dote algumas dezenas de contos de réis, além do crédito, pôde ele, dando alas à sua atividade, fundar uma importante fazenda, que a muitos respeitos servia de norma e escola ao agricultor brasileiro. Ao passo que ia se adiantando a lavra das terras, erguia-se na chapada fronteira ao rio uma bela casa de morada em 2 lances abarracados, com um pequeno mirante no centro, sobreposto à larga portada. Esta abria para o patamar, ladrilhado, de uma pequena escada de 6 degraus, que descia ao terreiro. Formava o edifício uma face da vasta quadra, onde se fora levantado sucessivamente casas para o administrador e feitores, senzalas para os escravos, o engenho de cana, a fábrica do café, tulhas de feijão e milho, além de outros acessórios do grande estabelecimento rural, que veio a tornar-se depois a Fazenda das Palmas. Do terreiro da casa partia o caminho principal da fazenda, que se estendia pelo espigão da colina e bifurcava-se de espaço a espaço para a serventia das várias geiras de lavoura. O ramo principal, fugindo os alagados e descrevendo uma grande curva, ia entroncar-se a meia légua de Santa Bárbara na estrada geral da Constituição de Campinas. No ponto em que esse carreador transpunha o valado principal da fazenda, aí fechando também por uma tronqueira, um cavaleiro embuçado, oculto no carrasco, levou ambas as mãos à boca e imitou o canto do curial, soltando um apito longo e cheio, o mesmo que ouvira em A. Imediatamente, o próximo canavial ondulou e surgiu na aurela um negro moço, com o corpo nu até a cintura e a camisa atada aos quadris à guisa de tanga. Os lanhos das faces indicavam a casta monjola do africano, em cujo rosto se desenhava a astúcia do gambá e alguma coisa do focinho deste animal. — Quem és tu? Perguntou o cavaleiro, vendo o negro dirigir-se a ele. — Monjolo, meu branco. Faustino mandou dizer ao senhor que tudo se arranjou como ele prometeu. Mas por que não veio ele mesmo? Pois o branco não vê que ele está lá em casa ocupado. Pedaço de um tratante. Gente desconfia. Então essa cambada de pajens e crioulos que é mesmo da pele do cão. O patife quer trapacear. Branco está de orelha em pé. Pois olha, Monjolo é negro de bem. Quando ele dá sua palavra e aperta dedo mindinho, está acabado. É como o rabo de macaco. Quebra, mas não solta galho por nada desta vida, nem que arrebente. Anda lá, bruto, desembucha de uma vez o recado que não estou para aturar-te. Ixi, disse o preto, fazendo um momo de pouco caso. Falas ou não? Que é que o senhor quer saber? O diabo sempre vai hoje à vila? Vai, meu branco. O diabo vai, mas não é capaz de cair no inferno, não. Alguém o há de empurrar. A que hora sai ele da fazenda? É mesmo de manhã?
Não tarda. Cavalo já está selado. Capanga só vai um. Mofino como que? Os outros Faustino arranjou, como o branco sabe. Então só leva 2 pessoas? 2 só, sim, senhor. Paje e capanga. Está bom, toma lá para o pito, disse o cavaleiro, atirando-lhe um pataco de prata. Agora vê se vais dar com a língua nos dentes. Ê, monjolo mesmo. Branco não conhece este negrinho de carepa, não? Já não ouviu o embuçado que, dando rédeas a um animal, afastou-se na direção da estrada geral. Era acidentado o terreno, que atravessava este caminho cortado no maciço de uma mata virgem, tão exuberante que todos os anos fechava com os renovos da vegetação a picada aberta no inverno. O solo aí, como em toda a cercania, cobre-se de uma crosta de argila roxa, afamada na província por sua espantosa fertilidade. Em verdade, quando se deixa Campinas e a pata dos animais começa a triturar essa terra ferruginosa, tão fácil de converter esse pó sutilíssimo como um profundo tremedal, a natureza muda de aspecto. Arreia-se de galas e os campos tão monótonos, embora célebres, do Piratininga, sucedem os bosques frondosos de Piracicaba. Não obstante ser o caminho em toda a sua extensão, desde a extrema da fazenda, coberto e sombrio, havia, contudo, um lugar cujo torvo aspecto correspondia ao terror supersticioso que inspirava e à sinistra reputação que adquirira. Pouco além da interseção de outra picada, colhava o caminho algum tempo entre marachões cobertos de arvoredo e, por fim, metendo-se pela garganta de um rochedo escabroso, descia em zigue-zagues para remontar a oposta rampa de profunda grota. Como se não bastasse essa conformação cavernosa do terreno, a vegetação nutrida pelo humo vigoroso que as enxurradas depositavam nesses barrocais exuberava sua maior pujança e frondeava as árvores seculares, embastindo as sebes de verdura que vestiam os grossos troncos e lastravam pelos penhascos. Da gente da vizinhança era conhecido aquele lugar por Ave Maria. Talvez de não passar alguém ali sem romper-lhe dos lábios trêmulos aquela imprecação de susto. Nem sempre fora com eficácia invocada a divina padroeira, pois a tradição conservava o nome das vítimas que aí haviam sucumbido. Nenhum sítio, em verdade, se encontrara tão azado para uma emboscada. Ali oculto, um sicário conseguiria a salvo dar conta de uma comitiva, sem que os companheiros se pudessem mutuamente defender, nem mesmo aperceber-se da sorte que os aguardava. Tal era a estreiteza do sinuoso desfiladeiro. Dizia a gente do lugar que ouvia-se na azinhaga funesta um incessante gemido de agonia, e não faltava quem o atribuísse às almas penadas dos infelizes, que aí se finavam insepultos e devorados pelos urubus. Capítulo 5. A tocaia. Ao sumir-se na espessura, João Fera voltou o rosto e, por entre a basta ramagem, esteve a contemplar o vulto esbelto da menina. Ao passo que se engolfava nessa fascinação, ia-se operando a transfiguração completa de sua fisionomia. O perfil adunco e chanfrado, que revestia a beleza feroz e sinistra do abutre, embotou a rispidez, saturando-se de uma bruteza alvar. Entumeceram-se as faces, pouco antes crispadas pela cerração habitual das maxilas, e tomou a tez um tom folveiro, indício da ebulição do sangue a ferver-lhe em bolhas no coração. As fulvas papilas que se encovavam pelas têmporas, como tigres nas furnas, saltaram das órbitas, dilatadas por um fluido espesso que tinha fosforescência felina. De ordinário, avencava-lhe à fronte uma ruga saliente, que depois de fender-lhe o sobrolho, partia-se em 2 plicas profundas como os juvazes, a lhe cortarem o rosto. A temulência da paixão, injetando os músculos e insuflando as narinas, apagou todos aqueles sulcos rasgados pela sanha, e até os lábios, sempre cozidos à feição de uma cicatriz, agora túrgidos arregaçavam, mostrando pela estreita comissura os dentes agudos. Assim,
O aspecto do homem ralado por uma sede intensa ou calcinado pela chama violenta que ardia interiormente, afinal tomara a fisionomia da sensualidade brutal, onde, como na brama do tigre, ressumbrava a ferocidade do amor. Oculto no mato foi o capanga, qual ao arrasto de uma cadeia, seguindo maquinalmente Nhá através do campo. Muitas vezes, na absorção que ia, mostrou-se a descoberto, não o tendo percebido os dois companheiros por estarem com a atenção presa na conversa. Quando, porém, a menina sentou-se na tronqueira, voltada para o lado de onde viera, aconteceu de vê-lo na ocasião de atravessar a nesga de campina, que separava os dois bosques. Turbado com aquele acidente, irritado por se ter mostrado naquele instante, João Fera rompeu o encanto da fascinação que o atava e embrenhou-se na floresta. Era justamente a ponto que, ao longe estrugir o assobio do curial, repercutindo pelos recessos da mata e algares das barrancas. Estugando o passo, chegou o capanga à Ave Maria. Ali encostado ao tronco de uma árvore, com os braços cruzados e a cabeça fincada ao peito, submergiu-se nas profundezas daquela alma que devia ter cavernas tremendas e insondáveis abismos. Amanhã, quando souber, pensará que fui eu. Murmurando estas palavras, uma expressão de angústia derramou-se pelo semblante do Facínora, que se confrangeu, como se uma tenaz lhe estivesse a triturar o coração. Que medonha era a dor nessa natureza sanguinária, que se apacentava de cruezas e homicídios. O eu humano é como sua besta, manso quando frugal, rápido se o fazem carnívoro. Por isso, em cada sentimento, há o trasunto da história de nossa alma. Naquele momento, João Fera sofria a soma de todos os sofrimentos que derramaram em seu caminho, de todas as ânsias que sua mão levantara. Tudo nesse homem, a dor como a alegria, a raiva como o amor, a gula como a embriaguez, revestia a natureza da fera. Tinha fauce para devorar e garras que lhe dilaceravam o chão da alma, como a pata da Sussuarana escarva a terra no arremessar do pulo. Durou rápido o trato essa agonia moral, e não podia prolongar-se que o rijo coração, vaso frágil para contê-la, embora crisolado ao fogo das paixões tempestuosas, ia estalar. Abalou-se o corpo vigoroso com um forte calafrio, que sacudiu-lhe a terrível obsessão. E o Facínora surgiu outra vez, audaz e ameaçador. Rebatendo o chapéu com um revés de mão, descobriu a fronte rija e alta, que se escalvava entre uma floresta de cabelos negros. Outra vez se descarnou a sua fisionomia com a expressão dura, ríspida e incisiva, que lhe dava a aparência de um perfil talhado em gume de aço. É sina, proferiu no tom implacável do fanatismo. Com pouco reboou das barrocas da azinhaga o tropel de um cavalo. João Fera, acostumado a distinguir nos rumores da mata as várias notas que formavam a surdina da floresta, inclinou o ouvido à escuta. Não se enganara. O animal vinha naquela direção e aproximava-se rapidamente. Galgando então pelos socalcos do imbê, que descia dos galhos de um prócero jequitibá, alcançou o tope no rochedo, donde se descortinava entre os rendados das folhas uma volta do caminho. Não tardou que apontasse ali, para sumir-se logo na curva da estrada, um cavaleiro. Era o mesmo embuçado que falava pouco antes com Monjolo. Orçava pelos 50 anos, barroso da cara, que lhe cobria uma barba ruiva e áspera como as cerdas da capivara. De mediana estatura e excessivamente magro, vinha trajado ao uso da terra, chapéu mineiro de feltro pardo, sob o qual via-se o lenço da alcobaça que lhe servia de rebuço, poncho de pano azul forrado de baetilha, com a gola de belbute levantada, botas de bezerro armadas de chilenas de prata. Os lábios do capanga, onde flutuava um sorriso de desprezo, contraíram-se logo, e arrojou-se o corpo à frente para não desprender a vista assanhada do cavaleiro, que sumira-se na curva do caminho. Desceu rápido ao rés da azinhaga, por onde breve meteu-se o desconhecido. Mal que assomou este no alto da rampa, a pupila injetada do capanga cravou-se-lhe no semblante e o atraía como a garra do abutre.
A par, os dedos da mão direita afagavam com certa volúpia feroce o longo cabo da faca, passada à cinta e já meio fora da bainha. Não parecia o embuçado muito senhor de si e tranquilo de ânimo, pois lançava a um e outro lado olhos inquietos e investigadores, a feição de quem temia e perscrutava algum perigo oculto naquelas brenhas que o cercavam. Alguma vez hesitou, como incerto da resolução que devia tomar. Olhou para trás ou enfrestou pela vereda que serpejava diante dele vistas impacientes. Dir-se-ia que vacilava entre continuar e retroceder, ou quiçá julgava-se transviado e procurava afirmar-se no caminho para ele desconhecido. De chofre, empinou-se o cavalo, arremessando o homem sobre a escarpa da barranca, donde rolou ao trilho como um corpo inerte. Capítulo 6. O empenho. O capanga batera um olhar de nojo para o cavaleiro que lhe veio rolar aos pés. A faca brandida com força vibrava ainda no tronco do jequitibá, onde cravara a cabeça de um urutu que estorcia-se de fúria e dor. Fora a negra serpente que espantara o animal, quando enristou-se como uma lança, fincando a cauda e chofrando o bote. Advertido pelo faro, antes de ver altear-se o negro colo, o cavalo rodara sobre os pés e a cobra, ameaçada pelos cascos, elou-se ao tronco, onde alcançara a mão certeira de Janfera, que já tinha apunhado a faca. Recobrando-se do atordoamento da queda, ergueu-se o desconhecido, a apalpar o corpo um tanto pisado e a sacudir a roupa. "Apre!" resmungou ele. "Escapei de boa." O capanga lançou-lhe um sorriso esguardo. "Desta vez escapou", disse ele com surda entonação. Dirigiu-se ao tronco e arrancou a faca, depois de esmagar a cabeça da urutu. "Que diabo é isso?" perguntou o embuçado. "Não vê?" retorquiu Jão, limpando nas ramas a folha da faca. "Agora penetro porque o diabo do russo pinchou-me." Cuidando então do cavalo que podia fugir-lhe, o desconhecido pôs-lhe cerco e com algum trabalho conseguiu colher as rédeas. Feito o que, tornou ao lugar onde havia deixado o capanga. Este o esperava impassível, mas um tanto absorto. "Como se chama o senhor?" perguntou bruscamente ao cavaleiro. "Ô, homem, lembrou-se disso agora?" tornou o outro um tanto ressabiado. "Quando o senhor me procurou há tempos para seu negócio, não me disse como se chamava." "Porque não era preciso. Nem ontem, quando me avisou para estar aqui," prosseguiu o capanga sem interromper-se. "Mas agora há de dizer, quero saber com quem trato." "Pra quê? Desde que a gente paga, ou desconfia o senhor de mim?" "Ninguém me logra," disse Jão com um sorriso mostrando a faca. "Tenho este fiador, o ponto é outro. Só avanço com quem conheço." "Pois não seja essa a dúvida. Com o diabo, chamo-me Barroso." "Nunca morou aqui em Santa Bárbara?" Com essa interrogação, ferrou o capanga olhar perscrutador no semblante do cavaleiro. "Eu? Que esperança! De Sorocaba todo inteiro. É a primeira vez que botei-me cá para estas bandas." Isto disse o Barroso com segurança e desplante. "E por que te engana o homem? Ora essa, fez-me uma e jurei que havia de pagar com usura." "História de mulher?" perguntou o capanga, vibrando-lhe um olhar ardente. "Quem se embaça agora com saias? Não sou nenhum balão. Quer saber o que me fez o diabo? Teve o atrevimento de dizer em certa parte que se lhe passasse a tronqueira da fazenda, mandava-me amarrar ao mourão por seus negros e surrar-me com um calabrote." "Ah, ele disse isto?" "Com certeza, mas daqui a pouco vamos saldar as contas. Ele vem aí, não tarda." "Mas que escândalo teve o homem do senhor para dizer isto?" "Essa maldita política! Se eu guerriei a chapa dele, eu caço ao do governo.
Mas escute, arranjou-me tudo. O patife só traz um capanga e o pajem. Por conseguinte, desta vez não tem desculpa. O capanga levantou os ombros com ar de indiferença. Já sei, vá andando. Posso ficar aqui mesmo? Fique, mas já lhe aviso. Quando eu vejo vermelho, não conheço quem está perto de mim. Safa! Neste caso, vou por aí afora, até a venda do Chico Tinguá. Lá eu espero um homem e com o resto da xelpa. 2 onças, das sussuaranas, bem amarelinhas. Ou 3 canários, à vontade do amigo, contanto que desta feita acabe seu negócio. Já o diabo podia ter comido muita terra, se cá o camarada fosse mais decidido. Às últimas palavras de Barroso, o capanga abaixou o olhar, e um repentino enleio atou aquela organização robusta e audaz que difundia em torno de si a plenitude da sua pujança. Alguma fibra vital fora dolorosamente pungida, que o confrangia, amortecendo o natural orgulho e arrojo do caráter. Só tenho uma palavra, senhor Barroso, disse afinal com a voz firme e grave. Mas está custando a cumpri-la, confesse-se. Franziu ainda mais o sobrolho a João Fera, que mordeu os beiços a tirar sangue. Acabava de estrangular a jura, que a destra já se preparava para cravar no corpo de quem ousava duvidar de sua palavra. Se da primeira vez em que o senhor me falou na venda do Chico, tivesse logo dito quem era o homem, eu certo que não aceitava o ajuste, nem recebi os seus 20 patacões para tomar o empenho que tomei. Por que, então? Basta que eu saiba. Só depois é que me disse, quando eu já tinha gasto o seu dinheiro. Esperava ganhar para lhe restituir, e por isso ia deixando a coisa para mais tarde, pois o senhor há de lembrar-se que minha promessa foi dar conta do homem até São João que vem cair lá para outra semana. Sou senhor de minha vontade. Fazer hoje ou amanhã, quando me parecer, desde que naquele dia minha palavra estiver cumprida. Aí está a razão. Quem duvida que o camarada é um homem honrado? Então eu não sei com quem lido? Deixe-me acabar. Aí está a razão de não ter eu dado conta ainda de sua obra. Queria ver se me vinha alguma prata para livrar-me deste empenho. O senhor não vê diferença em mim? Alguma, para falar a verdade. Pareço um tocador de tropa. Vendi o que tinha e pouco era, mas não ajuntei senão estes magros cobres que trago aqui na burjaca, veja. Quer recebê-los e soltar minha palavra, empenhando eu a minha vida para pagamento do resto? Isso nunca, o trato está em pé. Fechou-se o capanga, assumindo outra vez a calma e possança de si mesmo. Nesta, disse batendo na bainha da faca. Vá descansado, hoje ficamos quites. Esse falar agora me agrada mais. E até olhe lá, por cima do prometido, sempre a gente há de escorregar uma molhadura se a obra for bem feita. Dispenso, retorquiu-lhe com uma desdenhosa concisão. Ande lá, então na venda do Chico, perguntou Barroso com o pé no estribo. Já disse. E logo que despachar o diabo, sim. Boa mão, camarada. Ganhando a sela, seguiu Barroso o trilho escarvado da azinhaga e, alcançada a planície, afastou-se a galope do sítio mal assombrado. Entretanto, o capanga, ouvindo o tropel do animal a perder-se na distância, murmurava consigo. Aquela cisma que eu tive há pouco, se não fosse o urutu, no cabo não era ele, sem falar que estou lhe devendo. E acrescentou, é preciso acabar com isto, há de ser o que Deus quiser. Suspendendo o corpo do urutu à ponta de um galho, ia tirar-lhe a pele para gastar o tempo de espera, quando alguma coisa suspeita fê-lo erguer de pronto a cabeça e aplicar as ouças. Ressoava ainda muito longe o oco estrupido de animais passando uma ponte de madeira. Capítulo 7. Um marmanjo. No terreiro da Fazenda das Palmas, junto à escada da Casa da Morada, os animais de montaria mordiam os freios de prata, raspando o chão com a ponta do casco. Tinha-os pelas rédeas um mulato de librê cor de pinhão, avivadas de preto e escarlate, com botas envernizadas de canhão amarelo e chapéu de oleado a meia copa. Recostado ao socalco do patamar, com ares de capadócio, o pajem fazia sinais para uma janela, onde aparecia a miúde a trunfa riçada de uma crioula.
Vinha chegando-se com a proverbial pachorra paulistana um camarada, que mastigava o último bocado do almoço e preparava o cigarro de palha. Aceso o pito e tomada a primeira fumaça, passou a revista primeiro nos arreios do baio e da rosilha, depois nos cascos, e não achando coisa de maior, foi contudo para mostrar a sua valia, aqui apertando um louro, ali afrouxando uma cilha e repuxando uma correia da cabeça. Esta corja de pajens, dizia a rir para o mulato em forma de cumprimento, só serve de emporcalhar a casa, ficam velhos e não aprendem. Corja súcia, Somandu. Olhe lá, rebateu o pajem. Nisto apontou a mucama à janela. Falta muito ainda, Rosa? Perguntou o mulato. Já está acabando. Não tem tempo de mais a roça ver Florência não, rapaz. Oh, que dor de canela. Ixi, quem conta com o pajem? Assim, menina, exclamou o camarada. Tem aqui uma barra para seu pimpão. Sai daí, chasqueou o mulato. Jabuticabinha de sinhá é lá para o beiço de caipira? Vá comer sua broa de milho, homem, deixe de partes. A mucama soltou uma risada e desapareceu de repente a um puxão que de dentro lhe deu o pajem Faustino. Assim é que serve a mesa? Salta, moleque, menos confiança comigo. Oxente, moleque como nós. Tenho muita chibança nisso. Não é como esse mestiço do inferno cor de burro. Mas você não tem vergonha mesmo de vir engraçar com ele na janela? Sinhá está ouvindo, disse a rapariga em tom de ameaça. Melhor para mim, eu cá não me embaraço. Este curto diálogo travou-se na saleta da entrada, onde o Faustino veio pilhar a mucama, que escapulira do serviço da mesa para se faceirar com o mulato. Apanhada em flagrante, a Rosa, muito senhora de si, tornou à sala de jantar, onde ninguém dera pela sua falta. Ali estava posta para o almoço a larga mesa de jacarandá, coberta com alva toalha de linho adamascado, e rodeada naquele momento, como de ordinário, por 5 pessoas. A cabeceira, contra os costumes da terra, ocupava a dona da casa, senhora de 38 anos e não formosa, porém tão prendada, de inata elegância, que seus traços e toda a sua pessoa tomavam um particular realce. Se não tinha bonitos olhos, ninguém sabia olhar como ela. A boca sem primores de forma, enflorava-se com um sorriso inteligente e a palavra brilhante. Filha de um capitalista de Campinas, Dona Ermelinda recebera em um colégio inglês da corte educação esmerada, que desenvolveu a natural distinção de seu espírito. Recolhida à sua província, teria sem dúvida perdido ao atrito dos costumes do interior aquele tom fidalgo, se fosse ele um artifício do hábito, em vez de um dom, que era da natureza, o qual o exemplo não fizera senão polir. A expansão dessa natureza delicada ao perfume de bom gosto que derramava. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.